Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Flávio, tentando trabalhar com vocês aí a primeira semana do PET volume 6, certo? Nessa semana do PET volume 6, nós iremos trabalhar com a semana 1, as reações de eliminação do tipo intramoleculares. Pois bem, eu vou posicionar aqui para vocês na página indicada, tá? Essa é a semana 1. No material de vocês, o sumário está encontrado na página 52, tá certo? Bom, o que nós temos aqui é um descritivo a respeito do que vocês vão encontrar na semana 1 sobre reações orgânicas, tá? As reações orgânicas no qual está sendo trabalhada desde o PET número 5. As reações orgânicas de adição no PET 5 e agora de eliminação. Pois bem, é preciso trabalhar um pouco algumas observações para entender o que é reações orgânicas de eliminação. Pela palavra eliminação, nós podemos encontrar o verbo, né, eliminar, ok? Eliminar ou, de certa forma, retirar alguma coisa. Esse eliminar ou retirar quer dizer que você precisa retirar ou eliminar algum elemento químico que esteja dentro de alguma estrutura orgânica, tá? Por isso que aqui no objeto de conhecimento, se trata intramolecular, ou seja, dentro de uma molécula, tá? Dentro de uma molécula orgânica, ok? Então, nós vamos retirar elementos químicos que estejam dentro da estrutura de alguma molécula. Bom, para isso nós precisamos ter algumas habilidades, tá? A primeira habilidade que nós precisamos ter é entender que as reações orgânicas, elas são representadas por meio de equações, tá? E essas equações fazem parte do contexto de reações orgânicas. Então eu preciso tomar cuidado com a posição de reagentes, tá certo? E com a posição de quem? De produtos, tá? Durante a leitura de exercícios, durante a leitura de situações, cuidado em posicionar quem são os reagentes e quem são os produtos, beleza? Detalhe, os assuntos que vão ser abordados para tratar reações de eliminação intramoleculares, reações que eliminam átomos de elementos químicos específicos dentro de uma mesma molécula, elas são situações que vão envolver aí conhecimento de física, conhecimento de biologia. Então provavelmente não tem só a química. Às vezes vem situações do cotidiano, tá? Situações do cotidiano em que a química esteja presente, juntamente com física e biologia. Chamo a atenção de vocês para a importância da leitura desse texto aqui. É o texto declarado como alcenos em nosso dia a dia, tá? Primeiramente, eu quero revisar com vocês o que são alcenos, né? São hidrocarbonetos com presença, né, de ligação, o que? Dupla entre dois carbonos, tá certo? Independente de quem são os demais ligantes entre esses carbonos. Porém, o texto vem a trazer para vocês na página seguinte, que é a página 53, no qual nós vamos passar aqui agora, tá? As aplicações aonde nós podemos encontrar a presença dos alcenos. Para a leitura desse texto, eu vou frisar apenas as partes mais importantes para vocês entenderem, tá? Eu vou fazer uma leitura rápida, apontando para a parte mais importante. Se você se perguntou de que são feitos plásticos, ó, nós temos um material do dia a dia, no qual provavelmente deve ser falado sobre alceno. Estão usados em nosso dia a dia borracha sintética, corante, tecido sintético, até mesmo os explosivos são obtidos através dos alcenos. Então vamos lembrar, hidrocarbonetos que têm ligação dupla entre carbonos, tá? E aí nós vamos trazer aqui para vocês um principal alceno,
E eu vou voltar um pouquinho aqui porque eu preciso de espaço para desenhar esse alceno. Eu vou desenhar o alceno aqui, ó. O eteno, levando em consideração as regras de nomenclatura, é aquele composto orgânico que contém dois carbonos, ligação dupla, e por ser hidrocarbonetos, são desenhados com presença de hidrogênio. Ok, pessoal? Lembrando que essa é a estrutura do alceno eteno e sua fórmula molecular, o C2H4. Esse eteno, ele é acostumado a ser utilizado na fabricação desses itens que foram citados ainda, né? Os plásticos tipo borracha sintética, corantes, tecidos, entre outros. Além disso, antigamente eles eram utilizados como anestésicos. Olha só, anestésico para intervenção em cirurgias, tá? Anestésicos são aquelas substâncias que retiram a dor de forma momentânea, assim como para o amadurecimento forçado de frutas. São aplicações totalmente diferentes, ok? Detalhe, o que chama muita atenção é que o eteno hoje são mais utilizados para a fabricação de plásticos pelas indústrias, tá? Seja na confecção, por exemplo, de sacolas plásticas ou sacos, garrafas plásticas ou brinquedos. Até mesmo, de certa forma, o eteno pode ser usado para fabricar outras substâncias químicas, tá? Eu tenho o etanol, que é da função álcool, o acetaldeído, que é da função aldeído, o ácido acético, que é da função ácido carboxílico, o óxido de etileno, etileno glicol, que tem presença da função álcool, cloreto de vinila, álcool isopropílico e polietileno, entre os outros. Ou seja, o eteno que nós colocamos aqui, né, como modelo de alceno, ele pode ser considerado como uma matéria-prima essencial na indústria química. Por quê? Porque é uma substância que a partir dela pode gerar outras substâncias importantes, como as que nós acabamos de citar, ok? Pois bem, os alcenos, conforme diz aqui nesse segundo parágrafo, ele tem algumas características físicas. E quando a gente faz a leitura desse parágrafo, tem três características. Os de cadeia normal, de 2 a 4 carbonos na cadeia, são gases. Então tem uma primeira separação. De 5 a 16 carbonos, que é uma segunda separação, são líquidos. E de 17 carbonos em diante, são cadeias bastante grandes, são sólidos. Ok? São três separações de acordo com o tamanho da cadeia carbônica. Tá? Aqui nos próximos parágrafos eles falam como nós podemos obter os alcenos através dos alcanos. Por quê? Porque naturalmente os alcenos são muito raros na natureza. São encontrados em baixíssima quantidade e baixíssimos locais que têm alcenos. Então eu preciso utilizar a partir de uma matéria-prima chamada alcano as reações químicas para produzir alcenos. E os alcenos são matéria-prima para produzir outras substâncias químicas. Mas de que forma que nós podemos fazer isso? Através do tópico principal desse, né, desse assunto da semana 1. Deixa eu voltar aqui corretamente. Opa, estou com um probleminha para trabalhar aqui, né? De que forma? Através das reações de eliminação. Professor, mas que jeito que é feita essa reação de eliminação para obtenção do alceno a partir do alcano, conforme o senhor disse ali? Então vamos dar um exemplo. Eu vou desenhar aqui, ó. Um alcano, por exemplo, ele é formado por dois átomos de carbono com seus átomos de hidrogênio, tá? Eu vou chamar esse daqui de etano, ok? E para produzir um eteno a partir dele, que é essa o meu objetivo, essa é a minha intenção, eu preciso tirar alguma coisa de dentro dele. Veja que o etano ele tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. O eteno tem 2 carbonos e 4 hidrogênios. Então alguma coisa eu tenho que retirar. Eu tenho que promover alguma condição
para que algo saia do etano. E esse algo que pode sair são átomos de hidrogênio. De 6 átomos de hidrogênio do alcano para 4 átomos de hidrogênio do alceno, eu tive que diminuir 2. Eu tive que eliminar 2 átomos de hidrogênio. Isso é um caminho possível pelas indústrias químicas. Elas conseguem controlar situações onde um alcano se transforma em alceno. Isso é um exemplo de reação de eliminação, pessoal. Tá? Mas cabe lembrar aqui que essas reações de eliminação são aquelas com quais alguns átomos ou grupos de átomos são eliminados da molécula orgânica. Qual molécula orgânica? O etano, nesse caso, para produzir o eteno. Ok? E forma um gás, que é o gás hidrogênio. Então eu tenho uma substância dando origem a 2 substâncias. Professor, mas isso acontece espontaneamente? Não. Depende de condições que vem escrita aqui em cima da setinha. Tá? Então eu chamo a atenção de vocês, vou mudar até a cor aqui. Tá? Vamos trabalhar aqui, ó. Dessas condições que ficam aqui em cima da setinha. Tá certo? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo que foi retirado do livro do Ricardo Feltrin. Veja, eu tenho uma substância orgânica que tem 2 carbonos e 4 hidrogênios, mas eu tenho átomos de cloro ligado a ele. Tá? Eu posso chamar esse composto aqui de dicloroetano. Qual a minha intenção? Retirar os átomos de cloro dali, fazer com que eles sejam eliminados da molécula orgânica. Só que para isso acontecer, a reação não acontece de maneira espontânea. Eu tenho que colocar nessa situação um metal, que é o zinco nesse caso aqui. Tá vendo que nós estamos interpretando uma equação? E nessa equação eu tenho esse reagente. O reagente nesse caso é o dicloroetano mais o metal. O que acontece? O cloro faz uma ligação com o carbono. Então, como eu tenho 2 cloros, são 2 ligações, uma para cada. Se eu eliminar esse cloro daqui, porque ele tem afinidade com o zinco, ele sai diretamente do dicloroetano, se liga com o zinco para formar essa substância aqui, ó, que a gente chama de cloreto de zinco. Uma coisa muito importante, essa substância não é uma substância orgânica, é uma substância inorgânica, porque é um sal, ok? Professor, mas tirou os 2 átomos de cloro, então vai ficar uma ligação pendente em cada carbono. Exato. Mas fica dessa forma a estrutura do produto? Não. Essas ligações pendentes aqui tendem a se unir uma com a outra. Assim, eu tenho uma ligação simples aqui eu vou ter uma ligação dupla. Esse composto aqui, que eu acabei de circular a partir da ligação dupla dele, é o que a gente chama de eteno. Et, 2 átomos de carbono, ligação dupla, hidrocarboneto. Então eu usei um dicloroetano, que palavra etano é um hidrocarboneto alcano, partindo de uma reação com zinco para formar um alceno, ok? Então vamos tomar bastante cuidado que esses tipos de reações acontecem. Só que como nós estamos falando de uma reação que acontece dentro de uma molécula e que ela é uma reação de eliminação, é bom a gente olhar aqui, ó. A reação de eliminação chamada intramolecular, tá, pessoal? Aqui no finalzinho da página 53. Já na página seguinte, a 54, vocês vão perceber que tem 3 tipos de reação de eliminação, beleza? Então vamos lá. Ocorrem quando uma molécula de composto orgânico elimina alguns dos seus átomos. Neste caso aqui embaixo, eu tenho uma estrutura que representa uma estrutura fictícia. Olha as ligações que tem entre carbonos.
ligação simples. Então é um alcano. Aqui eu vou chamar de A e B, o que nós chamamos de ligante. Os ligantes que aparentemente serão eliminados, tá? Então, alguma condição tem que ter aqui, em cima da setinha, para que A e B seja eliminado e se una para formar um novo composto. As ligações que estão aqui, no qual eu vou mudar até a cor, tá? Vamos lá, aqui, ó. Essas ligações aqui, elas não ficam vagas. Elas se juntam para formar uma ligação dupla aqui nesse ponto, ok? E aí você tem provavelmente um alceno, que pode ser, nesse caso, um eteno. Esse é um modelinho explicativo do que acontece. Mas, professor, esse A e B pode ser o quê? Bom, vamos lá? Ó, na presença de catalisadores específicos, que são as situações necessárias para a reação acontecer, o grupo de átomos eliminados dá origem a uma molécula. Que molécula? Esse A e B pode ser molécula de água eliminada, pode ser molécula de hidrogênio, conforme o exemplo anterior que nós fizemos aqui. Eu vou voltar para mostrar para vocês, ó, no primeiro exemplo, tá? Vou chamar isso daqui de primeiro exemplo. Vou chamar isso daqui de segundo exemplo. Opa! Vou chamar ele de segundo exemplo. E aqui embaixo é o modelo, certo? Além disso, eu posso formar algum haleto, algum ácido que contenha cloro, bromo ou iodo, conforme descrito aqui, ó, tá? Haleto, um HX, ok? Então o A pode ser um hidrogênio, o B pode ser o cloro, A pode ser um hidrogênio, pode ser o bromo, a letra B e assim por diante. Isso vocês vão perceber na página seguinte, onde nós vamos falar de 3 vias de eliminação intramolecular. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho, vou passar para vocês, ó, primeiro caminho, segundo, e aqui mais embaixo tem o terceiro, tá? Antes mesmo do exercício, ok, pessoal? Então vamos voltar aqui na primeira, ó. Eliminação no qual o hidrogênio é produzido no final como produto, então é o H2. Eliminação de halogênios. O que é esses halogênios? Pode ser flúor, pode ser o bromo, pode ser o iodo ou pode ser o cloro. Isso está no composto, como nessa situação aqui, ó, bromo e bromo. Depois que ele é eliminado, ele forma gases de flúor, gases Br2, que é o bromo, I2 ou Cl2. Tá certo? Pode ser esse tipo de substância, mas também pode ser o que? Átomos de bromo com algum metal, átomos de bromo, de cloro, de flúor ou de iodo com algum metal, que é o que acontece aqui, ó. Com zinco forma sal, ok? Então vamos lá. No terceiro exemplo, eliminação para formar halogenidretos, ácidos, pessoal, HBr, HCl e HI. Vamos trabalhar cada modelinho? Vamos voltar no primeiro. Ó, a eliminação de hidrogênio, átomo de hidrogênio que está no alcano, é aquele modelinho que eu falei para vocês. Isso aqui ocorre graças à presença de temperatura relativamente alta e de catalisador. Os catalisadores normalmente são esses daqui, ó, platina, paládio e zinco, tá? Sob aquecimento, ou seja, precisa ter calor. Ocorre a eliminação de um átomo de hidrogênio de cada carbono. E essa molécula orgânica é convertida num alceno, que nesse caso aqui é o eteno, ok? Então é o modelinho que nós já explicamos anteriormente, eliminação de hidrogênio. Agora, no modelo 2, o que nós temos aqui? Dialetos na presença de catalisador metálico, que é o zinco, em meio alcoólico. Cuidado, viu, pessoal? Tem exercícios lá na página
se eu não me engano, aqui deixa eu dar uma observadinha, na página 55, que trabalha com esse termo, meio alcoólico. É o meio que, no caso, você usa álcool, tá? Para que a reação ocorra, beleza? Então vamos lá, ó. Em meio alcoólico, para que a reação possa ocorrer, elimina-se os átomos de halogênio para formar um sal, que é esse daqui, né? O sal chamado brometo de zinco, ok? Brometo de zinco, e o alceno, que continua sendo o eteno, tá? Nem sempre o alceno é o eteno, pode ser um alceno qualquer, tá? Deixa eu verificar aqui, agora sim. Beleza, pessoal? Então veja, bromo com bromo se junta ao zinco para formar sal, brometo de zinco, ok? Terceira via, eliminação de halogênio-hidreto. Como que essa reação ocorre? O alceno é produzido, aqui ó, alceno é produzido, então ele é produto, a partir de um aleto de alquila, que nesse caso aqui é o composto orgânico, na presença de uma base forte, que é o hidróxido de potássio, pessoal. Tá? Vamos colocar o nome aqui. Hidróxido de potássio. Ok? E um álcool como solvente. Olha só as condições para que isso ocorra. Se não houvesse essas condições, a reação não ocorreria. Tá? Então precisa ter condições específicas. Ok? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nessas condições, há eliminação de hidrogênio e de bromo. Logo, hidrogênio e bromo se ligam para formar o ácido bromídrico. E essas ligações que vão ficar aqui pendentes, aparentemente, se unem para formar a ligação dupla do alceno. Correto? Então, fiquem de olho nesses modelinhos de eliminação para reações que ocorrem dentro da molécula, porque só assim vocês vão conseguir, por exemplo, resolver algumas situações. Situações essas que estão no exercício aqui na página, tá? Que vocês devem fazer. Exercício 1, 2 e 3, na página 55, e exercício 4 e 5, tá? Eu vou explicar rapidamente ao menos 3 exercícios para vocês fixarem conhecimento, tá bom? Eu vou pegar aqui o exercício 1, tá? Logo em seguida eu vou chegar aqui no exercício 4 e no exercício 5 também, beleza? Vamos voltar lá no exercício 1. Melhor, vamos trabalhar no exercício 4 e 5, que eles estão aqui mesmo, e são exercícios de conceito, tá bom? Eu vou começar pelo 5, pessoal. Pelo 5 porque por ele ser mais básico em relação aos demais. Vamos lá, ó. Analise a reação orgânica abaixo. Pois bem, vamos analisar. Eu tenho aqui um composto orgânico contendo 2 átomos de carbono, tem átomos de cloro, né? 2 átomos de cloro, tem o zinco, que é o metal, em meio alcoólico que ocorre essa reação. O que eu tenho inicialmente? Um alcano, né? Um aleto de alcano. O produto eu vejo que é ligação dupla, então é um alceno. E aqui o zinco com cloro é o cloreto de zinco. O que aconteceu? Antes eu tinha o cloro junto com o alcano. Depois o cloro foi retirado dele para se unir com o zinco. Então eu estou eliminando o cloro para formar um alceno. Então que tipo de reação é essa? Logo é um assunto que nós estamos tratando, né? Não há dúvida nenhuma de ser a letra C. Ok? Pois bem, então vamos voltar agora no exercício 4. O exercício 4 é basicamente a mesma natureza, porém a reação é diferente e a gente tem que ficar de olho, tá? É um exercício da Universidade Federal de Fluminense, do Rio de Janeiro, tem as amostras coletadas no rio Guandu,
que é o rio que abastece a cidade metropolitana do Rio de Janeiro, que é como se fosse o córrego de Iturama, por exemplo, que alimenta a estação de água, a estação de tratamento de água da Copasa. Tá? Só que constatou-se a presença de um inseticida chamado DDT, aí tem um nome, dicloro, difenil, tricloretano, que é essa substância aqui, ó. Tá? Conforme o nome posicionado, ok? Essa substância, quando utilizada na agricultura, sem seus devidos cuidados, podem causar problemas ao homem e ao meio ambiente. Há insetos já resistentes a esse DDT, são capazes de transformá-lo em uma nova substância, os próprios insetos, tá? Que perde seu efeito, chamado DDE. Em laboratório, obtém-se DDE a partir do DDT, por meio dessa reação. Olha só, o DDT é o reagente, o DDE está aqui, tá certo? Olha o que eu tenho aqui, KCl e água. Primeira coisa, eu tenho um reagente. Esse KCl e essa água está saindo desse reagente. Então esse reagente está eliminando alguma coisa. Olha as condições. KOH e álcool, etanol. Né? Um hidróxido de potássio, que a gente discutiu agora há pouco, e etanol, que é meio alcoólico. Outra coisa, o KCl, aonde que ele está? O K vem do hidróxido, já o Cl vem daqui, ó, de alguma posição do próprio DDT. E a molécula de água? Bem, a molécula de água provavelmente vem da reação de eliminação, por exemplo, de hidrogênio do DDT com o OH que vem do hidróxido de potássio. E quando eu pego hidrogênio do DDT mais OH do hidróxido, eu formo o que? Água, certo? E o potássio com o cloro do DDT forma o que a gente chama disso daqui, ó, KCl. Eu vou colocar o nome da substância aqui embaixo. Cloreto de potássio. Então, qual é a intenção? A intenção é verificar que essa reação é classificada como redução, substituição, eliminação ou adição. Pessoal, se nós não estudamos o que é redução, muito menos substituição, sobra duas, adição ou eliminação. O nosso assunto atual é eliminação, correto? Então vamos voltar agora na proposta do exercício 1. O exercício 1 fala o seguinte: na reação de eliminação, ó, já frisa bem, eliminação, tem que tirar alguma coisa, que ocorre no 2-bromo-butano. Então vamos lá, vamos desenhar. Butano, 1, 2, 3, 4. Ligações simples. Na posição 2 eu coloco o bromo. E os demais eu tenho aqui, ó, hidrogênio. Correto? Então estou posicionando hidrogênio. E tenho aí algumas observações. Com hidróxido de potássio, KOH, e meio alcoólico, então vou escrever álcool, certo? Vou mudar um pouco a cor aqui para fazer o produto, ok? Então vamos lá. Obtém-se uma mistura de dois compostos, 2. Então eu tenho que ter o composto 1 aqui, e aqui embaixo, pessoal, eu vou colocar o composto 2, tá? Vamos trabalhar aí para tentar montar a substância. Que são isômeros de posição. O que são isômeros de posição? Deve ter uma ligação dupla em posições diferentes. Tá? Um deles é o but-1-eno. Opa! 1, 2, 3, 4. Posição 1 tem dupla, o restante é simples. E aqui você tem ligações simples para completar com o hidrogênio. Correto? Muito bem. Outra coisa importante. Essa ligação dupla só foi possível porque você tem a eliminação do bromo
com hidrogênio nessa posição ou ao lado dele, que tem outro hidrogênio. Por que eu quero chamar a atenção de vocês? Para ter uma dupla nessa posição, o hidrogênio bromo aqui, ó, tinha que ter saído. Mas é possível ter a saída de bromo e hidrogênio também nessa posição. Então eu tenho aqui possivelmente dois compostos diferentes, tá? O composto 1 dessa posição e o composto 2 nessa posição. Quem é o composto 2? É o mesmo composto dessa natureza, porém a dupla tem que estar aqui, ó. Vamos fazer o desenho dele? Ó, 1, 2, 3, 4. Dupla no carbono 1, conforme o nome, but-1-eno. A dupla não pode estar no carbono 1, tem que estar no carbono 2. Simples, simples. Aí eu coloco simples aqui, completo, e coloco hidrogênio. Se fosse para dar nome para esse composto, pessoal, qual o nome que nós podemos dar? Veja, 4 carbonos, né, cadeia principal, numeração 2, carbono 2 tem a dupla ligação, o termo en e o outro, but-2-eno. Então, qual é a letra? Letra E. Ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham assistido, né, obviamente até o final, o vídeo, a videoaula produzida, com resolução de aproximadamente aí 3 dos 5 exercícios. Eu vou passar a usar realmente tentar fazer gravações a partir do próprio PET, resolução a partir do próprio PET, tá? Até anteriormente eu estava fazendo videoaula com PowerPoint, estava sendo muito demorado, então para economizar tempo eu vou fazer diretamente no PET, ok? Vejo vocês então na próxima semana, tá? Com a semana 2.